Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No episódio de hoje a gente vai ver como montar uma receita de cerveja. Como você faz para tentar deixar essa cerveja adequada aos padrões da diretriz que você está seguindo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque essa semana eu vou braçar uma Russian Imperial Stout. E eu nunca fiz uma Russian Imperial Stout. Eu já fiz stouts, algumas porters. E hoje então eu vou falar os passos que eu sigo para começar uma receita. Primeira coisa, quando você vai criar um estilo de cerveja, você tem que conhecer esse estilo. Apesar de até ser possível criar uma receita do estilo que você não conhece, não é algo muito preciso. Pensa, você vai fazer uma comida lá, uma comida árabe, eu vou falar assim, makluba. E eu te falo, é feito com arroz, com batata, com berinjela, com carne de frango, de boi ou de ovelha. O arroz é frito, a berinjela é frita, os legumes são fritos, você mistura tudo na panela e faz assim e assim. Provavelmente pegando essas instruções que eu estou dando, você vai fazer alguma coisa, alguma comida, mas se essa comida vai poder ser chamada de makluba, é bastante improvável. Depois disso, você pode partir para a diretriz da cerveja. A gente aqui no Brasil segue muito a diretriz da BJCP e ela diz as características que essa cerveja deve ter para ser essa cerveja. No meu caso, eu quero fazer uma Imperial Stout. Ela tem uma diretriz que ela fala que a Imperial Stout tem que ter esse aroma, esse sabor, essa cor, esse grau alcoólico, esse IBU. Conhecer os ingredientes é fundamental. Saber o que os ingredientes fazem, o que são as implicações do ingrediente, é fundamental para conseguir fazer uma receita de cerveja legal. Tal levedura, o S05, o que ela dá de características? A gente tem tal levedura, S04, o que ela dá de características? Essas características são desejáveis nesse estilo. A gente tem tal lúpulo, tal malte. O que eles fazem? Como eu nunca fiz uma, eu vou partir do BJCP. Vou ver o que o BJCP fala dela e vou pegar o Beer Smith e vou colocar isso aí. Vai ser minha base. Como é a primeira que eu estou fazendo, eu não vou pirar muito. Não vou fazer adição disso, adição daquilo ou sei lá o que. Vai tentar ser uma Russian Imperial Stout que está ali dentro do estilo. Eu tentei resumir o máximo possível as características do BJCP para a Russian Imperial Stout. A Russian Imperial Stout ela é uma cerveja bastante complexa. Ela é uma cerveja que tem aromas de muitas fontes. Então, o BJCP diz que nesse tipo de cerveja são destacados os aromas de cereais torrados, o caráter maltoso, ésteres frutados, lúpulo e álcool. É uma cerveja bastante complexa, porque às vezes a gente tem uma cerveja assim que o que destaca nela é o lúpulo. O malte, o sabor da levedura, essas coisas elas ficam em segundo plano. A gente tem cervejas que destacam o malte, o lúpulo e os aromas provenientes da levedura ficam em segundo plano. Então, abrindo um pouco esses aromas aí, a gente pode ver tudo mais ou menos um por um aqui. Então, em relação aos cereais torrados, eles têm que remeter a café, chocolate amargo ou notas levemente queimadas. Beleza, aí já dá uma ideia do tipo de malte que a gente tem que usar. Claro, não é nenhuma surpresa que uma Russian Imperial Stout vai ter maltes tostados. Aí vem uma característica condicional. Pode apresentar um caráter leve de maltes especiais, dos maltes caramelo, na verdade dos maltes cristais que a gente chama aqui. Ésteres frutados de baixo a moderadamente forte. O que isso quer dizer? Que alguns aromas provenientes da levedura, os ésteres, eles têm que estar presentes. Diferente de uma American IPA. A American IPA ela é bastante clean nesse aspecto. A levedura gera esses ésteres em quantidades baixíssimas. Mas nesse caso não, nesse caso tem que destacar. Isso pode vir de dois lugares. Tá aí aquela parte que eu falei de conhecer os ingredientes e a relação dos ingredientes. Geralmente quando a gente tem uma cerveja de OG muito alto, as leveduras elas produzem ésteres. Então aí já vem um pedaço. E a outra parte é que algumas leveduras elas naturalmente produzem mais ésteres que as outras. O lúpulo no aroma ele é de muito baixo a bastante agressivo. Ou seja, ele é de fraco a muito forte, uma amplitude grande para a gente trabalhar aí, e qualquer variedade de lúpulo, então uma amplitude maior ainda. O álcool ele é presente, você vai sentir o aroma do álcool, naturalmente a cerveja é muito alcoólica, você vai sentir o aroma do álcool, mas não álcool quente. Então conhecer um pouco de processo ajuda a saber contornar esse tipo de problema. A aparência talvez é a característica mais simples de ajustar. Ela é uma cerveja escura, de marrom avermelhado muito escuro a preto, opaca, colarinho bege,
e boa formação de espuma, embora não necessite ter grande retenção. Eu sou uma pessoa que curte retenção, então eu vou trabalhar na cerveja para ela ter retenção, embora isso não seja necessário para o estilo. Aí no sabor, o sabor repete mais ou menos os aromas. Cereais torrados, moderado a agressivo, então pegada forte de cereais tostados, podendo remeter a chocolate amargo, meio amargo, cacau e ou café, alguma dessas características ou uma mistura delas. Então novamente aparecem os ésteres aqui e dá uma destacada no que ele tem no aroma, um éster com pegada de fruta passas, fruta passada. E ressaltando mais uma vez que o álcool ele deve ser evidente, mas não deve ser aquele álcool quente. É bem fácil definir o que é esse álcool quente, aquele álcool que dá uma esquentada na garganta. Sabor relativamente seco e moderadamente doce, então não é uma cerveja seca, é uma cerveja meio seca. Na boca a gente vai sentir um corpo muito alto, função da grande quantidade de malte que ela vai ter, com a textura veludada exuberante. Aí mais uma vez ressaltando o álcool, né, o calor do álcool, que é uma sensação da boca, não é um sabor na verdade, e a carbonatação, uma carbonatação baixa moderada. Então o BJCP dá como impressão geral ali uma ale escura de sabor intenso e forte, torrada, frutada, doce e amargo, com presença de álcool perceptível. Então o que é principal? Uma cerveja forte. Torrada e frutada, doce e amarga. Sensação de frutas se misturam com o torrado, queimado. Os sabores de frutas se misturam com o torrado e com o queimado. Pode apresentar um perfil de malte muito complexo, podendo ser usado basicamente qualquer variedade de malte. Qualquer tipo de lúpulo pode ser utilizado, mais uma generalidade aí bem grande da cerveja. Uma coisa importante aqui, água alcalina. Isso porque os maltes tostados, eles elevam a acidez, né? Então você utiliza um pouco de água alcalina para balancear isso. As pessoas têm ali água no pH 8, 9. Geralmente é uma coisa ruim, mas nesse caso em específico é uma coisa boa. E dá para corrigir isso também. E aqui nas leveduras eles sugerem levedura ale norte-americana, que é uma coisa muito genérica porque existem muitas leveduras ales norte-americanas. Terminando na estatística aqui, a gente tem o OG, o IBU, o FG, a cor e a quantidade de álcool. Isso é diretriz para a gente fazer nossa cerveja. Então vamos lá para o Beer Smith colocar tudo isso e fazer uma cerveja que chega nesses quesitos. Então vou adicionar uma receita aqui. Colocar a Rússia Imperial Stout. Colocar aqui o meu equipamento de 120 litros. Nesse equipamento eu vou fazer 60 litros dessa cerveja. Uma cerveja all grain. Eficiência de 80% eu tenho em média. Aqui embaixo eu vou colocar o estilo, né? Imperial Stout. E a base que eu vou fazer dela é a partir dessas estatísticas mesmo. Aqui a gente tem que nosso OG é entre 1,075 e 1,115. Imperial Stout é uma cerveja forte, né? Então eu vou fazer uma cerveja lá por em torno de 1,100. Então vamos começar com os nossos maltes. Malte, a base tem que ser Pale Ale. Adicionar Pale Ale em Two Rows dos Estados Unidos, mas mais ou menos 20 quilos eu imagino que vai, para 60 litros vai chegar ali no... Aí, beleza. A base 20 kg de Pale Ale. Vou tentar aqui para 21 kg. Já está ali bem perto do que eu queria. Bom, essa é a base da cerveja. Depois a gente passa para os maltes especiais que fazem ela. Então, os maltes especiais são basicamente maltes tostados. Os maltes tostados eles têm limites de uso. Dificilmente é aconselhável usar muito mais que 10% deles numa receita, dependendo do nível de tosse e tal. Então, eu vou pegar alguns maltes aqui que eu gosto. Caramelo 120, Cristal 120, só que ele é um malte que não pode se destacar muito, então ele não vai fazer muito parte da minha lista de malte. Outros maltes escuros que eu tenho possibilidade é o chocolate, um malte muito gostoso, um malte muito escuro. Os Carrafa 3, ou as versões equivalentes a ele. Tem a cevada tostada também. Então eu posso optar aqui por uma cevada tostada ou por um malte tostado. Tem diferença entre eles. O malte tostado ele dá uma pegada mais dry, mais seca, enquanto a cevada ela dá uma pegada mais doce. Então eu acho que, tendo em vista as diretrizes que a gente acabou de ver, eu vou optar por colocar uma parte desses grãos tostados como a cevada tostada,
porque eu quero que a cerveja ela não seja uma cerveja seca. Então vou adicionar aqui primeiro o cristal, a cevada tostada. Roasted Barley. Eu tenho duas coisas para brincar. Como o meu malte base ele tem que ser o Pale Ale, ele vai participar de pelo menos 80% da receita. Então eu vou pegar isso aí de base. Posso dar uma variada nisso, nos maltes que eu vou usar, mas eu não vou ultrapassar 80% de Pale Ale. Eu não vou deixar menos de 80% de Pale Ale. Outros maltes que eu quero usar aqui são maltes que vão ajudar na retenção da espuma, porque cervejas muito alcoólicas elas têm problema com a retenção de espuma. Então vou colocar um pouco de aveia. A aveia ajuda bastante. Então aqui, ó, aveia em flocos, usadas em oatmeal stouts e porters. Adiciona corpo, sensação na boca e retenção de espuma na cerveja. Ah, claro, tem o chocolate malte que eu falei, esqueci de adicionar. Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pela cor, vou dar um ajuste na cor da cerveja. Eu tenho 2 maltes base aí para ajustar a cor da cerveja. O cristal, o chocolate e a cevada tostada. Isso aí, passou um pouquinho da cor, estourando o limite, mas eu quero uma cerveja bem preta. Usei 1,5 kg de cevada tostada, que implica em 6% dos maltes utilizados. Se juntar com o malte chocolate, 4% dá 10%. Então está ali no limite que a gente que é legal usar esses maltes tostados. Se bem que o chocolate ele não é tão problemático assim. Então foi lá 10% mais ou menos desses maltes mais tostados. O malte cristal, ajustei ele para 4% porque tem uma pegada bem de leve, mas seguindo a diretriz lá não pode se destacar. E 2% de aveia é uma quantidade já que já tem uma influência na espuma. A princípio, para minha cerveja básica, fechei meu grain bill. Agora eu vou pro lúpulo. Bom, lúpulo qualquer um. Então eu vou pegar os lúpulos que eu tenho. Tenho alguns aí estocados. Eu tenho Columbus e o Columbus é um lúpulo bem amargo. Vou usar ele como lúpulo de amargor. Vou pegar aqui a base do Columbus, jogar ele para lá, uma base assim de 60 de IBU. Nosso IBU pode variar de 60 a 90, só para ter uma ideia. E aqui tem um parâmetro muito importante, Bitterness Ratio, que diz a relação entre malte e lúpulo. E eu geralmente gosto de balancear a cerveja por esse Bitterness Ratio. A cerveja, se você ter isso em mente, esse Bitterness Ratio, cada estilo tem um, você sempre vai conseguir uma cerveja bem balanceada, que é uma das coisas mais importantes em fazer uma cerveja para mim. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre o Bitterness Ratio, mas o Bitterness Ratio médio assim, de uma Russian Imperial Stout é 0,74. Meu Bitterness Ratio aqui está 6,13, então eu posso ou abaixar o malte ou aumentar o lúpulo para mudar esse Bitterness Ratio. O Bitterness Ratio dá uma relação entre o dulçor do malte e o amargor do lúpulo. Às vezes cervejas com Bitterness Ratio muito alto, ela tem muito lúpulo e pouco malte. Amargor muito alto, desequilibrada para o lado do lúpulo. Cervejas que tem um Bitterness Ratio muito baixo, tipo 0,3, que é da Strong Scotch Ale mais ou menos, são cervejas muito adocicadas e pouco amargas. Podem ser cervejas muito enjoativas. Então o Bitterness Ratio ele gira assim, numa cerveja equilibrada para a maioria dos estilos ali entre 7 e 8. Mas um dia eu falo só sobre isso é superficial. Então eu vou jogar meu lúpulo ali para dar um Bitterness Ratio de 0,74. Vou aumentar aqui ele um pouco. 120 gramas de lúpulo. Então isso é a base, né? Esse é o primeiro lúpulo. Vou usar um lúpulo só, uma receita simples. Vou fazer cerveja só com 2 infusões, bem simples. Uma no começo e uma no fim. 60 minutos e 1 minuto. Essa é a parte mais difícil de criar uma receita. Definir aquele lúpulo que vai no final, que ele vai dar aroma, que ele vai dar sabor. Porque isso acaba sendo muito subjetivo, não é muito objetivo essa parte. Não é igual o IBU que a gente tem como calcular. Eu calculei isso, é isso e acabou. Ali não, na parte do lúpulo de aroma e de sabor é bastante complicado. Com essa cerveja ela permite uma amplitude muito grande para isso, a gente não vai se preocupar muito. Tá? Então faz a primeira vez, e daí se você sentir que existe a necessidade de um pouco mais de lúpulo, faz a segunda vez, isso vai de gosto pessoal. E no aroma eu não acho tão importante assim, então vou colocar um lúpulo aqui por desencargo de consciência.
Mas coisa pequena, colocar um cascadezinho que eu também tenho no meu estoque, proporção 50% da quantidade de amargor em 15 minutos e 50% da quantidade de amargor em 1 minuto. Meu bitters ratio aumentou porque esses lúpulos contribuíram para amargor, então eu vou refazer isso aqui. 110 gramas, 50 e 50. Para mim está fechado o hop bill, a lista de lúpulos aí. Falta definir a levedura. A levedura a gente é bastante limitado aqui, né? A gente tem limitação bem grande na levedura. Para pegar algumas características, eu estou na dúvida aí entre o S05 e a S04. A S05 ela é muito clean, embora sobre condições estressantes ali, da quantidade de malte, ela vai ter uma pegada mais esterificada, mas nesse caso acho que eu vou pela S04. Apesar de não ser uma ale americana, né, uma ale inglesa, mas ela tem essa característica que eu acho que vai casar bem. Ela é um pouco mais frutada, vai casar bem com a Russian Imperial Stout. Então, Add Yeast S04. Quanto? Muito pra caralho. Eu gosto lá de calcular pelo site do Brewer's Friend, mas dá pra calcular por aqui. Então, se calcular aqui pelo Beersmith, dá bastante diferença para lá. A gente tem 180 bilhões de células e a gente precisa... Quanto que é isso? 1.000 bilhões. Então aqui, se eu não usar starter, eu vou precisar de 6 pacotes. 6 pacotes de S04 aqui na minha cidade é R$120. Não quero gastar tudo isso. Existem outras coisas importantes aqui dentro. Não acabou a receita. A gente tem o tipo do mash, como a gente vai fazer, a carbonatação e a fermentação. Na maioria das cervejas eu uso um único passo, não tem muito problema. Faço uma rampa simples e aqui eu só vou decidir se eu quero fazer uma rampa simples a 66 graus, a 62, a 78. Essa cerveja ela tem muito malte, é naturalmente encorpada. Agora imagine se a gente fizer uma rampa full body, uma rampa de cerveja encorpada. Isso aí vai virar um mel, um licor. Tá lá na descrição, não sei, eu acho que eu nem coloquei que ela não pode virar esse licorzão. Então, eu acho que o ideal ali estaria em fazer uma temperatura de corpo médio. Então, vou fazer uma infusão com Sperge, corpo médio. Single Infusion, Medium Body, Batch Sperge. Bom, apesar de ter outros quesitos para arrumar ainda, isso daqui eu acho que já tá bom para definir uma receita. Essa receita ela tem um embasamento. Eu acho que ficaria uma cerveja boa. Então, beleza, pessoal. Um tópico muito grande, abordado de forma relativamente simples. Então, a partir de agora, desse início, a gente vai pegar e vai ter outros vídeos falando de coisas mais específicas dentro da criação da receita. Isso foi só para começar. Isso foi a forma com que eu faço. Então, se você faz de outra forma, se você bola suas receitas a partir de outra forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu usei o Beersmith. Se você não usa o Beersmith, se você calcula tudo também, é outra forma de fazer. Existem uma série de vídeos muito boas aqui no YouTube falando sobre como calcular essas coisas que o Beersmith calculou tudo para mim. Eu não vou repetir ela, eu vou deixar linkado ele aqui embaixo. E se é a sua primeira vez aqui no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e acha ele relevante para ser propagado para a cultura cervejeira, deixa um like ali. E até semana que vem. Valeu, gente.